Vamos pedir a Deus, que é o rei da criação, o dono do mundo, e quando ele dá as coisas, ele não fica pobre. Então vamos pedir a Deus, porque a riqueza dele é tão grande que ele pode dar as coisas tanto que ele quiser, que ele nunca vai ficar pobre, não é igual ao ser humano. Então, nós pedimos ao Senhor que nesse momento nós temos a presença do bom Espírito, com certeza, nós temos fé nisso. E também os irmãos que quiserem acompanhar a nossa ideia de melhora, que a nossa ideia de melhora, de estudo espiritual, nós estamos estudando as escritas dos bons espíritos, e os bons espíritos fazem a vontade de Deus. Então, quer dizer que nós estamos com Deus, juntamente com os bons espíritos. Então, nessa fé, nós confiamos. E todos aqueles que quiserem uma cura, uma bênção, dizer os desencarnados, chegou o momento de aproveitar a oportunidade. Porque estando estudando as coisas de Deus, nunca vai perder. Sempre está ganhando. E ganhando, e nós estamos querendo é ganhar. Ganhar que nós falamos, as graças do Senhor, os entendimentos das coisas do Senhor, as coisas de Deus e as coisas do nosso irmão maior, nosso irmão Jesus Cristo. Então, o irmão vai ler as escritas dos bons espíritos e nós vamos comentar junto também com os desencarnados. Que a paz de Deus seja com todos e assim seja. Então, no capítulo 7, né, bem-aventurados os pobres de espírito, aí o que se deve entender por pobre de espírito? Aí vem o item 1, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. E o 2, vem o comentário de Allan Kardec. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, os que têm muita inteligência, mas os humildes. Tanto que ele diz, por ser para estes o rei dos céus e não para os orgulhosos. Então aqui deixa bem claro que o que é pobre de espírito, o que significa ser pobre de espírito. Segundo Allan Kardec, pobre de espírito são os humildes. Até me lembrei que quando eu falei aqui, antes, ele vai por pobre de espírito, Jesus não entende os baldes de inteligência, ou seja, os que têm pouca inteligência, porque se diz por aí que quando a pessoa tem pouca inteligência, ele é humilde, ele é pobre de espírito, né? E aqui porque quer mostrar que o pobre de espírito, no sentido que Jesus dizia, são pessoas humildes e não os orgulhosos. na questão Os de homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar mesmo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos tributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando inteligência que possuem por medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação
as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito de saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam a sério. Ainda continuando mais um trechinho aqui. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconhece a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, pois, que um homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, aqui, primeiramente, né, o Kardec vai analisando aqui, passa primeiro um pequeno trechinho de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus, e ele vai mostrando, explicando para nós o que é pobre de espírito, né? Que pobre de espírito é humilde. Que a pessoa tem muito zombado das pessoas humildes, né? Mas eles estão mais próximos, porque quem é humilde, ele está aproximando mais da divindade. Lembra que sempre eu gosto de comentar isso, porque Deus, ele não precisa que nós o bajulemos. Mas quando nós entramos em sintonia nele com fé, nós abrimos nosso campo áurico. Nós nos aproximamos dele. E quando nós somos orgulhosos e duvidamos de Deus, duvidando da providência divina, nós distanciamos, nós fechamos a nossa aproximação de Deus, então nós acabamos distanciando dele. Aí ele vai comentando que os orgulhosos, às vezes, têm dificuldade em aceitar, e inclusive os orgulhosos, muitos admitem que é superior a Deus. Acham que Deus está ao nosso. É igual a nós, e até certo ponto, até inferior a alguns poderosos. Tem muitos poderosos da Terra que se acham superior a Deus, pensam que ele é mais do que Deus. E alguns nem admitem, né, que Deus existe. Não é que não creem, que eu acho que todo ser humano, da evolução que nós já temos, que já estamos no planeta de provas e expiações, todo mundo sabe que existe Deus. Então, quando o cara se diz ateu, não é porque não acredita em Deus. Ele não quer admitir esse ser supremo na vida.
Mas aí se diz ateu, né? Mas lá no fundo, porque Deus colocou a lei dele na nossa consciência, que lá no fundo da consciência nós sabemos que Deus existe. Por mais que a pessoa se diga ateu, mas ele lá no fundo da consciência ele sabe que Deus existe. Não pode até ter dúvida o que é Deus, né? Porque nós não sabemos ainda bem o que é Deus. Mas uma inteligência suprema que criou tudo e cria as coisas, governa tudo, as pessoas, por mais que eles se digam ateus, eles têm na noção que esse Deus existe. É só isso, eu passo para vocês agora a palavra. Não, eu ia falar assim, olha, Jesus passou por isso aí. Quem era mais humilde que Jesus? Ele era filho de carpinteiro, trabalhava com as mãos calejadas, né? Então os grandes daquela época achavam ele um mero coitado, por isso mesmo é que eles fizeram o que fizeram com ele. É, esse coitado sabe de nada, tá vendo, um carpinteiro. E continua até hoje, ainda tem muita gente assim, aquele cara sabe de nada, é um pedreiro, é um carpinteiro, tá vendo que nós somos grandes, somos senador da república, nós somos deputados, nós somos presidente da república, você acha que grande fortuna que nós temos, fazenda, indústria, você acha que um coitadinho desse aí vai saber de nada? Até hoje ainda está nesse negócio ainda. Então daí você vê que os mais humildes podem ser os que mais sabem, porque Jesus foi. Quem é que sabia mais que Jesus? E aí as pessoas ignoram, né? Eles acham que isso aí, ó, tá vendo que eu sou rico, eu sou dono desse pedágio aqui, eu sou rico demais, eu cobro pedágio para São Paulo, eu sou um grande milionário. Acho que um coitadinho desse aí vai saber, catando latinha na rua, não sabe de nada. E as coisas não é assim, a riqueza é espiritual, né? Só que os grandes não. Até hoje tem até religião que não dá as horas preconceito. Esse espírita sabe de nada, isso aí é o João Ninguém. Até hoje continua, né? Melhorou muito, né? É só isso mesmo. Tudo bem. É, a passagem da humildade, os pobres de espírito, é a nossa busca. Os espíritos sempre lembram, né, nas obras fundamentais, que um dos males que nos atinge, quanto humanidade, quanto sociedade humana, é o orgulho, que é o oposto dessa humildade. Em algumas partes aí do texto ele lembra, né, inteligência, sabedoria, humildade. Eu até não diria inteligência, mas conhecimento, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que conhece muito, é sábio, mas ele se comporta de forma assim humilde, né? Ele não deslumbra-se com o seu saber para não humilhar o próximo, o outro. Né? Ele aprende assim com humildade e mostra gratidão a Deus, né? Que é o que também lembra a passagem aí, né? A nossa submissão à vontade de Deus. Então, a, a humildade é uma demonstração de sabedoria. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que têm bastante conhecimento, elas não se comportam de forma assim a demonstrar, né, a sua erudição, sua vasta, né, conhecimento. Tem até algumas passagens assim de piada e tudo, né, onde a pessoa usa um palavreado assim rebuscado e ninguém entende nada para aparecer. Tem até umas novelas que fala isso, né? Ali é falta de humildade, né? Que a pessoa quer demonstrar aquilo que para humilhar o próximo, né? Então, o humilde, ele é modesto, né, na sua apresentação, no seu falar, no seu comportamento. Ela,
Ele é aquela pessoa que sabe da sua pequenez, né? Sabe reconhecer os seus erros, né? Anda com mais leveza, com mais paz, com mais serenidade. Então é aquela pessoa que se comporta, né, de forma a ser amigo de todos, né? Ser fraterno. Porque o orgulhoso ele seleciona, né? Até mesmo para a quem ele vai dar atenção, a quem ele vai até cumprimentar, né? O orgulhoso muitas vezes até, essa pessoa não merece o meu olhar, o meu cumprimento. Então é nesse ponto, né, que ele nos lembra que a humildade é o caminho, né, para a gente estar bem um com o outro, né? Empatia, compreensão, fraternidade, a amorosidade, né? Generosidade um com o outro. É o caminho da humildade sempre que convida a isso. Outro dia eu estava lendo sobre os grandes escritores, esses que escrevem para. Não, não escrita, né? Aí passa séculos e séculos o povo venerando ele aqui na Terra. Oh, mas esse é um grande escritor, olha o quadro dele aqui, isso aqui vale dinheiro. Esse aqui era fulano tal, maior escritor. Aí eu estava lendo sobre isso aí, ou decepção que tomou quando desencarnou. Chegou lá, era para ter escrevido diferente. Escreveu tudo errado. Aí quando chegou no mundo dos espíritos, meu Deus, por que que eu fiz isso? Os pessoal estão me venerando até hoje. Eu fiz o gosto do povo. O que o povo queria, eu escrevia, né? Para agradar eles. E até hoje estão me venerando séculos e séculos. E eu aqui arrependido, morrendo de arrependido. Por que que eu escrevi aquilo? Por que que eu não escrevi uma coisa certa? Por isso que eu estou falando, os grandes, é igual a grande riqueza. Os grandes sabem também que eles correm um risco muito grande de, como se diz o cabo, igual o time de futebol, ser rebaixado, né? Claro que não vai ser rebaixado, mas vai passar por uma grande decepção e arrependimento, porque ficou famoso, tão famoso que às vezes passa 5 séculos ou mais o povo venerando ele aqui, sendo que ele fez quase tudo errado, sabe? Cadê que alguém está venerando Chico Xavier? Quem é que. Você já viu os quadros dele aí valer milhões de reais? Ninguém quase nem fala mais. Principalmente de outras religiões, não sabe nem que tem gente que nunca nem ouviu falar em Chico Xavier. Aí quando vê, escuruja. Deus me livre, Chico Xavier não fala outra coisa. Você vê como é que é as coisas. Ele só escreveu certo e o pessoal até hoje está pensando que ele está errado, né? É o contrário dos grandes escritores que passou pela Terra. A maioria deles está arrependido do que escreveu. Está decepcionado. Pois é, só isso mesmo. Muito bem. Mais comentários? Oi, Francisca, não? Não, eu tive um sonho ontem à noite e eu estou pensando nesse sonho. Eu estava numa escola espírita, num estudo espírita, não sabe? E Olha, eu falava, hã? olha, foi para um lugar bom, né? Aprender. Aham, e era com o Chico Xavier. Oh, Aprendeu a ensinar, né? foi num lugar É. bonito, foi numa escola, no plano Ó, espiritual. Mas eu falava uma palavra que ele passou durante o estudo, ele repetindo essas mesmas coisas, não sabe? hum. Eu fiquei tão assim, eu fiquei decepcionada comigo, que eu pensei, né? Eu falei no amor, não sabe? O amor que Hum. vence tudo, né? Assim, na palestra para ele, né? Aí ele botou Deus, né? Que Deus que era, não sabe? A senhora estava fazendo uma palestra para Chico Xavier Não, ele que estava fazendo a palestra, e você estava assistindo. assistindo. Tá Era um Entendi. dialogando. estudo. Não era uma palestra, era um estudo, não Era um sabe? diálogo, né? Hum. Ele falou em amor e você. Você falou em Não, amor e ele que estava vencia falando as coisas. em Deus. Aham.
Ah, Aí, tá Ele certo. passou durante o estudo, ele falando só nessa palavra que eu falei, não sabe? Eu fiquei É até fé. decepcionada, sabe? Porque eu pensei que fosse um momento agradável, mas na hora não agradou, né? Não era aquilo ali. Uma decepção, um grande prazer na frente de uma reunião com o Chico Xavier, você ainda está decepcionado? Não, num sonho, né? Mas não foi lá, Não. vida. mas quem Mas sabe, quando. né? A gente viaja Hã? durante, o sono físico, a gente vai para locais espirituais. Você estava num Aí local bom, em boa companhia. então, eu estava numa boa companhia, num bom Então, estudo, assim, mas parece que uma palavra não ficou equilibrada aquele estudo, sabe? você ficou meio constrangida, né? Diante da Meio contradito. presença da pessoa que Aham, você olhava como bastante superior. é. A gente faz as viagens, né? Significa que você dormiu bem, né? Tava bem acompanhada. Diz que o momento nosso de dormir, né, é muito importante a gente estar com bons pensamentos, né, oração e tudo mais para ir para esses lugares. E o indicativo que a gente foi bem é quando a gente acorda bem também, né? Com aquela Acorda bem, exatamente. Ou, sensação tam, que ou teve. também, dona Francisca, eu queria dizer que a senhora está fazendo um estudo, mas nós, às vezes, precisa até a senhora valorizar mais, saber que nós estamos no caminho certo, sabe? É, Aí eu sei, deve ser isso mesmo. talvez você ache assim, mas aquela reuniãozinha velha, só eu, o Maurício, o Bárcio e o Dilon, não tem entrar com nada, mas a gente queria dizer para você que você está num grande caminho, caminho muito certo. Pode ser isso também, né? Caminho certo. Você não Exatamente. esmoreceu não, que você está no caminho certo. Muito bem. Mas eu acordei bem, passei o dia bem, Aí, ó, sabe? foi para Tranquilo. um bom local, né? Foi. Foi boa companhia. Quando, a boa companhia, quando eu era católica, né, que eu ia para a igreja, eu sempre me sentava, quando eu chegava na igreja, tinha uma freira que ficava, mas eu não dava muita atenção, porque o pessoal falava de Nossa Senhora, que era qualquer outra pessoa, sabe? Toda vez ela aparecia para mim, Ah, não mas sabe? ela é uma freira que aparecia em espírito, é? E espírito. A mediunidade sua na Igreja Católica Hum. se manifestar. Aí, aí quando eu voltei para cá, que eu estou com o seu Maurício aí, a Daiane um dia viu ela, né? Ah, É a enfermeira? Hum. Hum? Não é enfermeira, não, é uma freira. Pois é, se a Daiane viu ela, Hum. sinal que a veia era tipo um guia, um espírito amigo seu, né? Um guia, uma coisa assim. uma confirmação para você entender Que eu que não ela tava existe, que ela acreditando. está ao teu lado. E deve Uhum, estar até exatamente, hoje. falei isso certo. Eu não estava ainda acreditando, sabe? Então, uma pessoa diferente viu ela também e falou, ó, realmente então é fato, é real. É, É sua companhia de orientação, né? Sua orientadora, de repente, que está ao teu lado sempre. é, Que bom. Quer dizer que a Daiane é evidente, é? não sei. Às vezes é uma coisa excepcional, né? Uma coisa ocasional também. Casanal também. É. Tá Muito bem. certo. Vamos passar então para nossas radiações. Eu começo, depois a Francisca, Barçanufo e o seu Maurício encerram. Pode ser assim?